Vamos aqui começando mais uma live. Hoje a live é uma live muito importante para nós. Nós vamos receber aqui o Tião Santos, ele que é conhecido por um documentário chamado Lixo Extraordinário, ele que é catador. E hoje nós estamos no Dia Mundial dos Catadores de Material Reciclável. Então aqui nós vamos começar a live aqui com ele. Olá, boa noite, Sebastião Santos, grande Tião Santos. Muito prazer aqui em receber você nessa live hoje. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Te ouço bem, espero que você também esteja me ouvindo bem. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo, estou me ouvindo bem com certeza. Eu sou admirador do seu trabalho, conheço desde 2010, quando eu pude assistir o documentário Lixo Extraordinário, junto com o Vic Muniz. Assisti na época do meu colégio ainda, e lembro até hoje daquilo que se passou, depois vi toda a parte do leilão, tudo aquilo que aconteceu no documentário. E hoje, por acaso, por uma amiga que compartilhou o seu vídeo, né, falando do Dia Mundial do Catador de Material Reciclável, surgiu a ideia de te convidar aqui para a gente poder conversar sobre o assunto, sobre a profissão do catador, sobre todos os perrengues, tudo aquilo que passa o catador no nosso país, né, e ao redor do mundo, com certeza, da experiência que você tem ao redor do mundo para nos passar. Gostaria então de começar, fique à vontade, fale aqui o que você quiser, se apresente aqui para o pessoal, para quem não te conhece ainda. Eu sou Sebastião Carlos de Santos, mais conhecido como Tião Santos, principalmente pós documentário Extraordinário. Um documentário que contou a história de nós catadores de Jardim Gramacho, muito baseada não só na minha história, mas também de mais outros 5 personagens. Entre esses personagens eu era um deles. A gente teve a honra de ganhar 22 prêmios internacional com o documentário, 2 prêmios nacional e acabamos sendo indicados ao Oscar no ano de 2011, no documentário Extraordinário. Sou o 7º filho de uma família de 8, onde a reciclagem sempre fez parte da nossa vida, desde que minha mãe assumiu a nossa família como pai e mãe da família. A reciclagem se tornou algo, principalmente na minha vida, que sou o 7º já de uma família de 8, ou seja, a minha realidade cresceu junto com a reciclagem. Então a reciclagem faz parte da nossa vida, eu sou o 7º, como falei, e todos meus irmãos também são catadores de material reciclável. Uns ainda exercem a atividade, outros não. Ótimo. Vamos lá. Como é que é essa profissão? No nosso, quanto sociedade, nós infelizmente não conseguimos, não olhamos bem, não notamos o trabalho do catador no dia a dia, mas sei que é muito importante para nós como sociedade o trabalho do catador. Como nós, como sociedade, podemos ajudar o catador na sua profissão, seja numa separação de lixo, seja numa forma de acondicionar o lixo? O que nós podemos fazer como sociedade, de forma geral, para ajudar o trabalho do catador? Acho que é o primeiro passo as pessoas olharem o trabalho do catador não como algo marginalizado, né? Infelizmente, a reciclagem no Brasil, o próprio exercício da atividade de catador de material reciclável é muito desvalorizado e mal vista. Acho que isso tem muito a ver com que a gente ainda trata o catador como catador de lixo, e como lixo é algo que não tem valor, a gente tende também a não valorizar aquele profissional que exerce aquela atividade. Então, acho que a questão da valorização, ela passa também pela mudança da sociedade. Não adianta somente eu separar se eu não valorizar e não reconhecer. Não é separar o material reciclável somente achar que aquilo vai mudar a vida dos catadores, é o reconhecer o próprio trabalho dos catadores ao ponto de reconhecer a importância desse profissional que exerce essa atividade, entendeu? Então não é um favor eu separar o meu material reciclável, é mais de que uma obrigação, porque eu sou responsável pelo aquilo que eu consumo. Separar e dar o destino correto é o mínimo que eu posso fazer.
facilitando a vida daquele, como eu falei no meu próprio vídeo, essa amiga compartilhou, 100% da sociedade produz resíduo, né? O famoso lixo. O único que dá destino correto somos nós catadores. Então, é o reconhecimento, é uma valorização, mas acima de tudo, é preciso pagar pelo serviço importante que os catadores prestam à sociedade. Então, além da não valorização, são poucas prefeituras que hoje contratam as cooperativas de catadores para o serviço de coleta seletiva. Entendeu? Então, sem contar que a grande maioria dos catadores ainda vive de uma forma muito desumana, abaixo da linha da pobreza. Porque onde que estão os catadores no Brasil? São poucos catadores que estão organizados enquanto cooperativa de catadores ou associação. A grande maioria dos catadores trabalham de forma desorganizada. E não é porque eles querem, é por falta de investimento na coleta seletiva e na valorização desse profissional. Então, 60% dos catadores estão nos lixões, que são mais de 3 mil lixões existentes no Brasil. Essa foi a minha história. Os outros 35% dos catadores estão nos grandes centros urbanos, como seres invisíveis ou marginalizados, não reconhecido pelo trabalho prestado e muitas vezes não visto sequer como cidadão. Então, a própria falta de reconhecimento da profissão está nessa exclusão dos catadores. Apesar dos catadores movimentar um mercado bilionário, que é o mercado da reciclagem, e contribuir com 90% dos materiais que chegam na indústria, os catadores vivem de forma, como eu falei aqui, abaixo da linha da pobreza, tendo como acesso ao seu reciclado ou os sacos nos grandes centros urbanos, ou lixões. E um outro fator, e aí passando a palavra para você novamente, um outro fator também que contribui muito para a desvalorização é a forma que a atividade dos catadores é exercida. E não pelos catadores, porque a reciclagem ela é digna. Agora, a forma que a reciclagem ela é exercida no Brasil, ela é indigna, ela é insalubre, ela é desumana e ela é demodê, é arcaica, entendeu? O Brasil não faz gestão de resíduo. Como o Brasil faz uma má gestão de resíduo, por quê? O Brasil paga para varrer, o Brasil paga para coletar, o Brasil paga para transportar e paga para enterrar bilhões de reais. Com isso, ele enterra bilhões de empregos. E além de não ver a valorização do próprio resíduo como uma matéria-prima singular que pode ser transformada em um novo produto, as pessoas veem o catador como um problema. E como eu falei no meu vídeo, não sou um problema. Eu sou a solução para uma boa gestão de resíduos. Acho que essa é um dos maiores desafios que o Brasil tem em relação à valorização e à profissionalização do trabalho dos catadores. Sem dúvida alguma. O documentário se passou em 2010. O que você viu de progresso, se é que houve, de 2010 para cá, para 2022? O que mudou, o que melhorou na profissão do catador, o que o Estado regulamentou, ajudou nesse sentido para tentar melhorar a profissão do catador? Olha, eu vi assim, políticas públicas elas surgiram bastante, ainda não é o suficiente, porém, uma das coisas que menos a gente construiu foi metas. Entendeu? Após a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, foi criado um plano de erradicação dos lixões. Primeiro erro, as prefeituras encararam a Política Nacional de Resíduos Sólidos como um plano de erradicação de lixão. E junto com isso, a erradicação dos catadores, coisa que ela jamais vai conseguir. Existe um mercado da reciclagem no Brasil. Mesmo esse mercado tendo nascido a pobreza e a exclusão social, esse mercado ele é existente. É um mercado de grandes empresas que move bilhões. O Brasil é o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo. E, então, o que faltou o Brasil avançar, além da questão da política pública e da aplicação da política pública, coisa que o Brasil não fez? Não sou baixa, você como bom advogado sabe disso. Não adianta a lei estar no papel se a lei não beneficiar as pessoas que estão diretamente atingidas pelaquela lei
e se a lei não for aplicada para a melhoria da vida em sociedade. E foi isso que não foi feito. A lei não foi aplicada e, acima de tudo, não houve um planejamento. Digamos que há 10 anos atrás, não, a lei 12.000 foi em 2010, vai fazer 12 anos agora em agosto. Se tivéssemos colocado enquanto meta, pós a aprovação da lei, o crescimento da reciclagem em 1%, veja bem, em 2010 o Brasil já reciclava 1,5%. A gente agora só recicla 2%. Se tivéssemos colocado como meta o crescimento da reciclagem em 1% ao ano, que não é nada exorbitante e um planejamento extremamente plausível de ser alcançado, a gente estaria hoje falando que o Brasil reciclaria, estaria reciclando de 13% a 14% do seu resíduo. Se tivéssemos colocado enquanto meta o crescimento de 1% da reciclagem com o crescimento de 1% da inclusão social dos catadores, e estaríamos falando hoje que no universo dos catadores no Brasil, cerca de 16% a 17% dos catadores já estariam trabalhando de forma organizada. Faltou meta, faltou aplicação da lei e faltou compromisso dos gestores públicos em fazer com que a Política Nacional de Resíduos Sólidos funcionasse na sua magnitude, em toda a sua complexidade, nessa importância que a lei é. Uma vez eu tive numa palestra, né, que eu estudava na faculdade ainda de Direito, com o Gilmar Mendes, hoje figura muito controversa, né, no ambiente, principalmente político, mas na época nem tanto. E ele, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele na palestra que ele estava, sobre a aplicação da lei no Brasil, né, que nem ele mesmo mencionou. Se o Brasil tivesse uma aplicação nem tanto das leis gerais, não fala da Constituição Federal, se ela fosse realmente aplicada no Brasil, o Brasil seria um país perfeito, seria o melhor país do mundo. Infelizmente, nós temos essa dificuldade, e é um trabalho árduo, inclusive para nós, advogados, né, tentar fazer a aplicação da lei, né, buscar sempre essa aplicação, porque as injustiças que a gente vê, principalmente no Brasil, considerando as diferenças de classes sociais que nós temos, considerando a dificuldade de acesso até à própria justiça que é no Brasil, se torna muito complicado, infelizmente, a aplicação da lei no país. Sem dúvida alguma, se quem fosse no papel, muitos dos deputados do Congresso Nacional de forma geral acabam propondo novas leis o tempo todo, vão propor mais uma lei, mais uma lei, mais uma lei, muitas vezes só para colocar o nome da lei ali, para dizer que foi ele que criou, reformando uma vírgula, uma palavra da lei que já existia. Não precisava fazer isso. Aplica aquilo que já tem. Sem ter certeza, o nosso país seria um país muito melhor. Não é isso? O problema, às vezes, a gente se esbarra na questão também daquilo que tratamos enquanto importância em relação às coisas públicas. Então, assim, muitas vezes você tem verbas paradas porque não existe projetos a ser apresentado. Muitas vezes você chega no município, a pessoa que trata da pasta de reciclagem muitas vezes está ligada à Secretaria de Meio Ambiente, mas ele não tem nada a ver com o meio ambiente, ele não conhece nada de meio ambiente, ele tampouco conhece algo sobre gestão de resíduo, entendeu? Há dificuldade de você fazer o poder público entender a importância de dar destino corretamente e de entender a valorização do resíduo, porque no artigo 9º, se eu não me engano, o 6º, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele trata o resíduo como bem de valor econômico, social, gerador de trabalho e renda e de proteção ambiental. Acho que essa é a visão que a gente precisa ter. E não essa visão do enterrar. Há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, foi feita uma pesquisa pela Fijan, ainda bem que foi a Fijan que fez. Foi a própria Federação das Indústrias aqui do Rio de Janeiro apontou que somente o Rio de Janeiro joga em terra, ou seja, joga no lixo. Que aí sim vira lixo. Cerca de R$ 1 bilhão por ano por não reciclar. Um estado carente de verba e um estado carente de emprego. Juntamente com isso, se vão mais de 40 mil empregos que deixam de ser gerados. Então a gente precisa olhar o resíduo não dessa forma mesquinha, sabe? Com esse olhar minimalista.
É preciso olhar o resíduo, como eu falei, e olhar o catador como agente da reciclagem, como profissional da reciclagem que presta um serviço de grande importância e relevância para a sociedade. Aí a gente vai começar a entender o que é gestão de resíduo, o que é valorização de um profissional e o que é proteção ambiental. Porque a tua latinha de alumínio, a tua caixa de papelão, a tua garrafa PET, o teu vidro de perfume, a tua garrafa de uísque, a tua garrafa de vinho, tudo, o teu vidro de detergente, o teu vidro de shampoo, tudo isso vai gerar impacto social e ambiental e econômico negativo se tu deres um destino correto. Mas se tu der um destino correto, que é as cooperativas de reciclagem, associações de catadores, ela vai ter como destino trabalho, renda, inclusão social e proteção ambiental. Olha quanta coisa positiva se tem dentro da reciclagem. Então, eu preciso ver a reciclagem como uma solução para uma boa gestão de resíduo, e não apenas como um apêndice de um projeto social atrelado a uma secretaria, muitas vezes, de ação social ou de meio ambiente, como algo para dizer que está fazendo. É preciso encarar a gestão de resíduo com a importância que a gestão de resíduo tem. O mundo produz 400 milhões de toneladas de resíduo por ano. Há pouco tempo todo mundo ficou embasbacado e todo mundo assustado com a reportagem da Sonabrid, o deserto do Atacama e o quantitativo de roupa. Não é nem sobras de tecido, imagina a sobra de tecido. Então a gente é o único ser vivo nesse planeta que produz resíduo. E que para esse resíduo ser tratado, é preciso também de tecnologia, da sapiência e da capacidade humana de dar um destino correto, ambientalmente correto para aquele resíduo. Então é preciso encarar a gestão de resíduo com mais seriedade. Eu acompanho, eu até estava vendo uma matéria a respeito de, se eu não me engano, se é na Estônia ou se era na Alemanha, que há uma cobrança, por exemplo, por garrafa, um adicional por garrafa PET. Na Europa toda. Isso. Na Europa toda, toda garrafa PET ela tem no seu rótulo ou na sua borda marcada o valor que aquela garrafa tem quando ela faz a logística reversa, entendeu? Não, geralmente é cobrado um valor na compra mesmo no mercado. Você compra o valor no mercado, você Sim. vai lá e, assim, ó, R$1 refrigerante, mais 10 centavos só pela garrafa. E quando se você devolver, você recebe. Devolve, você recebe os 10 centavos de volta. É isso mesmo que eu acabei acompanhando. Seria uma iniciativa, né? Eu lembro também quando eu estudava, quando eu vi o documentário no qual você participou, a gente tinha nome, na época eu morava em São Paulo, eu não me recordo se era na Assembleia Legislativa do Estado, isso era na Câmara dos Vereadores. Eles passaram, né, nas escolas e convidou a gente para fazer tipo, os projetos de lei, e os melhores projetos de lei seriam, a gente teria como apresentar esse projeto junto à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Vereadores. Eu não lembro exatamente qual. Eu lembro que eu fiz um projeto associado, muito inspirado no documentário, em relação a resíduos, para colocar na frente das escolas uma espécie de vários lixos, vamos dizer assim. Aqueles lixos que a gente tem de plástico, papel... Tipo o ecoponto. É quase igual o projeto que a gente quer fazer para as escolas, chamado ecoponto nas escolas. Seria isso no meio da rua, na frente do colégio. E colocaria vários sacos, né, assim, de separação do lixo, que você já colocaria, já ensinaria. Por que no colégio? Porque já ensinaria, né, as crianças, desde o início, a ter essa consciência do lixo, né? E também, e na frente disso, poderia ter colocado, inclusive, uma publicidade, uma empresa, né? Tanto o colégio poderia vender essa publicidade, o colégio seria responsável pela instalação dessa lixeira, né, específica, e poderia ter uma publicidade ali que o colégio poderia vender essa publicidade justamente para incentivar que haja essas lixeiras específicas, né? Foi mais ou menos um projeto que eu bolei na minha cabeça na época eu nem estudava direito ainda, no ensino médio, mas já inspirado nessa fase, estava no terceiro ano do ensino médio, então já sabia mais ou menos o que eu queria. E aí eu fiz esse projetinho, né? Infelizmente não foi contemplado, até hoje não me chamaram. Mas assim, essa seria uma ideia que eu lembro que eu tive inspirado também no documentário à época para fazer, que incentivar, tanto ter um lucro, vamos dizer assim, para os colégios, tanto públicos particulares,
que colocasse ali aquela publicidade, tanto incentivar também a questão do ensino, né? Colocar os alunos para passar a colocar o lixo no local correto. Eu lembro que também um pouquinho antes já tinha, foi incentivado também a questão já da separação. Mas eu via que muitas dessas lixeiras, por mais que tivesse separação, não havia consciência, as pessoas misturavam, como fazem isso até hoje, e também acabavam se deteriorando, né? As pessoas não tinham incentivo de ter aquela manutenção daquelas lixeiras de forma separada, né? Talvez essa questão da publicidade seria mesmo para ter o incentivo de manter aquele local bonito, vamos dizer assim, né? E mais adequado, assim, que tivesse interesse mesmo das pessoas em manter aquele lixo naquele Você local e falou, cuidado da forma correta. você usou por 2 vezes a palavra consciência. Não se vende, não se existe, não se vende consciência. Eu não posso chegar no outro lado do supermercado e comprar 1 quilo de consciência e me tornar consciente ambientalmente. Não existe uma pílula ou uma injeção na farmácia que eu possa tomar e me tornar uma pessoa ambientalmente consciente do meu papel de cidadão ambiental. O que você faz? Você forma consciência. E para formar consciência, se forma através da educação. É um outro problema. O problema de gestão no Brasil ele é socioeconômico, ele é socioambiental e ele é socioeducativo. Porque se você quiser ter uma sociedade capaz de exercer a sua cidadania social e ambiental, ela tem que ser conscientizada do seu papel enquanto cidadão pertencente ao ambiente do qual ele tem que cuidar. Então, como você faz isso? Educando uma geração. Como que você faz para mudar uma geração que é mal educada como a minha? Você tem que mobilizar e sensibilizar através de campanhas educativas e através também da aplicação da lei. Porque a lei também está para isso. É que as pessoas adultas que não foram educadamente capacitadas a entender o seu papel, que ela possa, através da sua consciência, digamos assim, de adulto que tem que seguir a lei, respeitar a lei. Então não adianta você também só criar uma lei achando que as pessoas, por si próprias, vão pegar a lei e vão fazer com que a lei funcione. Porque mesmo que você queira exercer a sua atividade mediante a sua consciência ambiental de separar, destinar, quantas são as prefeituras no Brasil que detêm de infraestrutura, de informação, para que o cidadão possa exercer e entregar de forma ambientalmente correta seus resíduos, recicláveis e não recicláveis. Então é preciso, então a gente tem que tratar a coisa como eu falei, com a magnitude, com a complexidade, com a responsabilidade que é a questão da gestão de resíduos. Então é preciso investir em educação, é preciso investir em infraestruturas dignas, como usinas de reciclagem, para que os catadores possam exercer a sua atividade de reciclagem de forma digna, e não abaixo de sol, chuva, dentro de chão, de formas insalubres, sofrendo risco de acidente, sofrendo risco de doença, sofrendo, ou nos grandes centros urbanos, passando pelas mesmas coisas que eu já falei, sofrendo todo tipo de preconceito e mazela. Então, existem tecnologias, existem vários tipos de tecnologias e modelos de usina que podem ser aplicados em vários municípios para a inclusão social e econômica desses catadores, a capacitação desses catadores para que eles possam assumir de forma responsável e profissional a gestão dessas usinas, entendeu? A aplicabilidade das leis vigentes a nível municipal, porque a gestão de resíduos no Brasil ela é extremamente municipalizada. É o município quem tem a gestão de resíduos. Então, não basta também você só cobrar da sociedade. Qual é a capacidade que os gestores de resíduos têm hoje de exercer de forma correta a gestão de resíduos? Se muitos deles ainda pensam como 40 anos atrás. Então, é preciso uma série de um conjunto de coisas a serem feitas que não são nada impossível, desde que tem aquela palavra que eu falei no início da minha live com você. Planejamento e aplicação das políticas públicas que existem e a criação das políticas que sejam necessárias para que a gente possa criar as diretrizes para uma boa gestão de resíduos. E entre elas, a valorização
reconhecimento da profissão dos catadores, o pagamento pelo serviço ambientalmente prestado. Aliás, o pagamento pelo serviço ambiental prestado já está na Lei 11.445, se não me engano, também de 2010, que é a Lei de Saneamento Nacional, que prevê o pagamento pelo serviço ambiental prestado. E o serviço que nós catadores prestamos é um serviço ambiental prestado às empresas produtoras de embalagem que colocam suas embalagens no mercado. É um serviço prestado à prefeitura, que quem tem a gestão de resíduo, a obrigação de dar um destino ambiental correto, são os prefeitos. Mas quem faz isso somos nós catadores, de forma desumana, infelizmente, de forma arcaica, de forma não valorizada pela sociedade e ainda não recebemos nada pelo serviço que prestamos. Vamos supor que fosse possível tirar um pouco a questão do órgão público da jogada, né? Teria como passar algum tipo de vantagem econômica, não sei se há essa possibilidade, as empresas que utilizam, por exemplo, da garrafa PET, vamos supor uma Coca-Cola da vida, uma Ambev, né, que é responsável pela Antártica, pelo Guaraná, enfim, elas reutilizando a garrafa ou reciclando a garrafa, elas têm benefícios financeiros? Há algum estudo nesse sentido de economia mesmo no produto? Ou seja, se ela reciclar, vai ser mais barato para ela do que comprar uma garrafa nova ou não? Eu não posso te dizer hoje que isso não existe, porém existe a obrigatoriedade de todas as empresas que produzem embalagem, através do acordo setorial, recolherem 22% de toda a embalagem que elas colocam no mercado. Pouco, né? 22%. Agora não, e elas não chegam nem a isso. Só você ter ideia. 22% ninguém consegue chegar a isso. Você me perguntou da vantagem. A vantagem é para todo mundo. Não pode ser somente para as empresas. A maior vantagem é que o lixo é físico. O lixão onde você fez o documentário, onde eu fui nascido e criado, ele ocupou uma área de 1.300.000 metros de manguezal e destruiu o manguezal daqui da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Qual o preço disso? Isso é calcular. A gente tem que começar a pensar qual é o ganho entre toda a sociedade, porque a empresa que produz embalagem, ela tem pura obrigação, como eu falei, recolher 22%. Mas ela não deixa... Uma empresa, ela é formada por pessoas. Pessoas que vivem nesse planeta. Então, a partir que eu coloco um produto no mercado, não é um favor eu fazer com que ele volte. Porque você citou uma empresa que é a Coca-Cola. Qualquer lugar do planeta você bebe uma Coca-Cola. Ou seja, ela tem a capacidade de fazer com que o seu produto chegue em qualquer lugar. Ela também tem que ter a capacidade de seu produto fazer a logística reversa, a sua embalagem. Entendeu? Agora, como isso? Qual é a maior vantagem é a gente não ter lixões a céu aberto? Quanto de CO2, quanto de monóxido de carbono, quantas áreas vão precisar ser destruídas? Porque, como eu falei, lá foi 1.300.000 metros quadrados. Você acha que o lixão deixou de existir depois que ele fechou? Não. Ele continuou existindo lá. O lixo é físico. E mesmo que eu pegasse todo o lixo do planeta, juntasse ele numa grande esfera e jogasse no espaço, o lixo ocuparia o espaço dentro do espaço. Então o lixo não deixa de existir. E ter uma vantagem não pode ser da empresa. A vantagem tem que ser da sociedade por inteiro. A vantagem tem que ser da vida em sociedade e da vida no planeta. Porque, torno a dizer, vivemos nesse planeta, eu, você, as empresas, os funcionários das empresas, e para que isso possa continuar, é preciso a gente utilizar de uma forma sustentável e consciente os recursos naturais. Então a vantagem é para todo mundo. Qual é a vantagem quando eu recebo uma tonelada de papelão? É porque 20 árvores deixou de ser derrubada. A partir que eu reciclei uma tonelada de papelão e 20 árvores deixou de ser derrubada, não é um bem que eu fiz para mim, Tião.
É um bem que eu fiz para nós e sociedade. Por isso que eu acho uma falta de respeito as pessoas não valorizarem e não darem importância ao trabalho dos catadores. Para uma tonelada de plástico reciclado, quantos barris de petróleo deixou de ser extraído? A gente está aí no meio de uma guerra, não sabe nem para onde ao que preço vai chegar o petróleo. Sabe quanto de energia deixa de ser? 95% de energia a menos você utiliza quando você vai reciclar uma tonelada de latinha de alumínio, ao invés de você ter que extrair uma tonelada de bauxita. Entendeu? Você economiza 72% de energia quando você utiliza o vidro, quando você recicla esse vidro e transforma em um novo produto, do que quando você tem que extrair as matérias-primas. Então é uma questão de inteligência. A reciclagem é uma questão de inteligência. Infelizmente, nem todas as empresas têm essa inteligência, né? Eles acabam vendo o lado financeiro. Por isso que a aplicação da lei é utilizada. A partir, digamos que passássemos a cobrar por cada embalagem que ela coloca no mercado um valor para que se garanta a reciclabilidade dela. Quanto que ela teria que pagar? Cobrar isso da grande população seria, inclusive, um incentivo, né, para a grande população de buscar a reciclagem, né? Muito eu vejo na Europa, por exemplo, vídeos, claro, principalmente ultimamente com esse euro muito caro, a gente vê, por exemplo, máquinas assim nos metrôs, nas estações de transporte público, né? Que você vai lá, coloca as garrafas e lá você já retira o dinheiro, ou retira muitas vezes um passe de um metrô, um passe de um ônibus, né? Empresa que aplicam em sustentabilidade tem 30% a mais de clientes do que as outras que não aplicam. O ISD não foi eu que inventei, a ODS não foi eu que inventei. Essas importâncias são mudanças na sociedade. Quando você for comprar algo, faça com que a sua consciência não se destrua ao absorver aquele produto. A sua filha, seu filho, vai ser muito mais exigente na hora de adquirir um produto. O produto que eu comprar, eu vou querer saber qual é o impacto social e ambiental. Porque a consciência, através da educação, ela vai ser formada. Então, eu não vejo que a reciclagem tem que levar vantagem nenhuma para a empresa que produz. A vantagem dela já é ela saber que o produto que ela colocou no mercado, ao invés de gerar impacto social e ambiental, como eu falei, negativo na vida da sociedade, ele teve um destino ambientalmente correto, socialmente correto e economicamente viável. Acho que essa vantagem não existe maior. Esse dia é a palavra do momento, né? É o termo do momento. Quando a gente fala em Bolsa de Valores, o termo mais utilizado, a partir do ano passado, principalmente, já foi esse ESG, né? Que é o meio ambiente, sustentabilidade e governança. Muitas empresas têm crescido e têm buscado, né, por força do mercado, por força também dos contratos de emissões de carbono, que tem sido mundialmente falado, né? Essas reuniões de meio ambiente mundiais, né? Essas fotos que foram realizadas, as empresas têm focado, entre aspas, de certa forma, né, eu tenho dito, pelo menos nas suas publicidades, que têm começado a focar nesse ESG, né, começar a focar um pouco mais no meio ambiente, tá aí as pessoas, por exemplo, em relação à Amazônia, né, em relação às florestas do mundo todo, tem se buscado um pouco mais, né, de foco nesse tipo de mercado, nesse tipo de palavra, de termo, né, de preocupação no mundo que é o meio ambiente. Espero que realmente não seja só da boca para fora. Espero que seja realmente aplicado. O mercado ele sempre faz as coisas com o máximo de previsão e de antecipação possível.
O mercado ele sempre tem que trabalhar com antecipação do que vai acontecer amanhã. Tá entendendo? Se o mercado vê que o ISD hoje é importante nas empresas, é porque o mercado sabe que no futuro é isso que vai valer muito mais do que simplesmente você ter uma empresa. O mercado não exigiria dessas empresas aquilo que ele não vê acontecendo. Claro, não acontece assim aos milhões. A mudança ela nunca acontece num estalo de dedo. A mudança ela vem também através de gerações. É entendendo que as próximas gerações exigirão cada vez mais do produto que ela consome, a sustentabilidade, o ISD, a questão das ODS, e tudo isso vai ter que estar na importância de você consumir aquele produto. As empresas vão ter que vender que seu produto são extremamente sustentáveis. Isso não é uma questão de se, é o que vai acontecer. As empresas não estariam preocupadas, o mercado não estaria preocupado com empresas em relação ao ISD, se isso não fosse importante para quem consome. Como você mesmo trouxe o número para a gente aqui, né? De 30% a mais de retorno de clientes, né, de lucro, por empresas que buscam a preservação do meio ambiente. Isso é Se muito você importante. se você fosse consumidor de X marca de shampoo, e você descobrisse nesse exato momento, através de uma entrevista, que tal marca de shampoo está poluindo tantos rios, está fazendo isso, que você continuaria usando ela? Não. Eu optaria, pelo menos, eu tentaria optar por uma que poluísse menos, né? É claro, muitas Então, vezes, é principalmente. isso aí, por isso que o ISD hoje é importante. Porque cada vez mais as pessoas vão se preocupar com isso. Infelizmente, não é uma possibilidade das pessoas, principalmente de baixa renda, conseguir se preocupar com isso. É Infelizmente, não. porque a questão ambiental, ela vem de acordo com aquilo que você já alcançou na pirâmide social. Como diz o filósofo Gilberto Gil, para quem está com a barriga cheia, ele consegue admirar a beleza da baleia, da sereia. E toda a sua filosofia que vem junto com isso. Para quem está com fome, a gente só consegue ver o grande rabo de baleia e querer comer a metade. Então, se você não tem saúde, se você não tem segurança, se você não tem trabalho, se você não tem moradia, como que você vai pensar em questões ambientais? Se o esgoto na sua casa corre a céu aberto, se você mora... Entendeu? Então, são coisas também que a gente não pode dizer assim, a sociedade mais pobre não está preocupada. Ela não está preocupada? Ela está preocupada sim, só que as aflições básicas do dia a dia que aflige não lhe dá o direito de se preocupar com isso como prioridade na sua vida, já que o trabalho de viver e sobreviver esse é o maior desafio diário. Ela tenta se preocupar, mas infelizmente não consegue se preocupar porque tem outras prioridades, que é a própria alimentação. A própria Ela até alimentação se não é preocupa. Ela se preocupa porque, como eu falei, se você perguntar para as pessoas hoje que eu conheço, pobre e rico, conhece sobre reciclagem. Entendeu? Se você se aprofundar já para questões mais de ESG, a questão ambiental, você começa a filtrar. Porque você vê que o dia a dia das pessoas não as permite. Mas se você perguntar para ela, se qualquer uma pessoa, se você perguntar hoje, se ela se preocupa com a sustentabilidade e o meio ambiente, a sobrevivência do planeta, vai te responder que sim. Não tem uma que vai te responder que não. O grau de preocupação de cada um indivíduo, ele vai de acordo, como eu te falei, com o seu alcance dentro da pirâmide social. De novo, para quem está a barriga cheia, pode filosofar a beleza da sereia. Para quem está com a barriga vazia, é só a metade de um rabo de uma baleia, que minha fome
é tão grande que eu só consigo olhar a sereia da cintura para baixo. É a vontade de comer. Entendeu? É isso. Isso é fato. A gente falou um pouquinho no início a respeito de cooperativa e que tem muitos trabalhadores, muitos catadores que infelizmente não estão cooperativados. Quais são as vantagens do catador cooperativado em relação aos demais? A maior vantagem é você ter os seus direitos, é você conseguir avançar com os seus direitos. Por exemplo, não existe o direito do pagamento pelo serviço prestado para o catador individual. Existe o direito do pagamento pelo serviço ambientalmente prestado e de logística reversa para quem está em associação e cooperativa. Se você quer garantir os seus direitos, é preciso estar organizado. E aí, quando eu falo organizado, é todo mundo estar em uma única cooperativa. É estar organizado em cooperativas, em redes de cooperativas, em federações de cooperativa, seja a nível estadual, municipal e até mesmo federal. É preciso estar organizado. A grande desvalorização, quando se trata da questão política, da profissão dos catadores, já está justamente ligado do quantitativo de catadores organizado. Se hoje a gente tivesse 50% de catadores organizados em cooperativa, me diz qual governo não receberia os representantes dessas cooperativas para discutir políticas de incentivo para, por exemplo, o mercado da reciclagem. Coisa que a gente acabou de apresentar uma lei que demorou anos para criar a lei de incentivos à reciclagem, ela foi totalmente vetada. Não foi encarada com a importância. Justamente por isso faltou a organização maior de catadores em cooperativa, para que a gente pudesse garantir a lei de incentivo à reciclagem. E juntamente com a lei de incentivo à reciclagem, o pagamento, a contratação dos catadores pelo serviço ambiental prestado de coleta seletiva e de logística reversa de embalagem. Seria muito importante, né, conseguir ampliar, né, a categoria, né, conversar com principalmente que acredito que trabalham na área urbana, que não tem tanto acesso, né, às cooperativas, né, por mais que esteja em área urbana, eles não conseguem buscar esse tipo de informação. Né? Acredito que quando você está um pouco mais segregado, assim, mais no interior, mais numa região específica, você consegue ter acesso cooperativo. Ou eu estou enganado? Não, acho que quanto mais você está organizado, né, cara? Sei lá, acho que se a gente for ver a forma de garantias, da maioria das categorias de trabalhadores, ela vem através de sindicatos, da organização dos trabalhadores, da organização de frente de trabalho dos trabalhadores, a organização, seja da CUT, não sei, sempre foi desse jeito. Goste ou não goste, independente de ideologia partidária, e aí eu falo como filho de sindicalista, porque meu pai era sindicalista, meu avô era sindicalista. No começo da nossa live eu falei que a minha mãe se tornou pai e mãe da minha família, não foi? Sim. Mas não foi porque meu pai era um vagabundo e não quis. Meu pai se tornou alcoólatra porque quando houve mudança no Cais do Porto, onde tudo que era transportado em caixa, em saco, para container, não houve uma força sindical que garantisse os direitos dos trabalhadores do sindicato dos estivadores. Meu pai foi perdendo cada vez mais renda, se tornando alcoólatra, e aconteceu. Ou seja, quando a categoria não tem a capacidade, até onde os estivadores conseguiram se organizar enquanto sindicalistas, eles tinham um ótimo salário e recebiam muito bem. Quando isso começa a se desmontar, essa força de trabalhadores já não tem tanta representatividade. Não adianta, o mundo funciona desse jeito e a política funciona desse jeito. É a sua capacidade organizacional de fazer pressão junto aos poderes públicos que vai te garantir, porque qualquer lei, por menor que seja a redução de imposto ou a criação de um imposto de vírgula, não sei o quê, ela mexe com vários interesses, porque envolve interesses de pessoas e de mercados
que tem o poder de fazer com que deputados, senadores, vereadores, etc., os recebam para discutir e para debater. É essa força que a gente tem, já teve muito mais no passado, que precisa também ser resgatada. E principalmente com a visão de que 95% dos catadores sequer entende que existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse também é um grande desafio. Muitos catadores sabem que existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, só a grande maioria não sabe. E a não saber do meu direito, eu não cobro. Se eu não cobro, para que implanta a lei? Educação, acredito que nós acredito que é a chave do país, né? Infelizmente, com o nível de educação que nós temos, não conseguimos melhorar o nosso país e, claro, o nível de educação que nós temos é um desejo daqueles que nos governam, né? Temos aí uma eleição este ano, né? Esperamos que consigamos, principalmente no Congresso, né? Conseguir mudar um pouquinho esse panorama que há no Brasil e quem sabe, né? Consigamos buscar melhor nossos direitos, ter melhoria na nossa educação, na nossa saúde, na nossa segurança, que acredito que são os pilares de qualquer sociedade, né? E, por consequência, chegar, inclusive, até os catadores, né? E os resíduos que nós temos aqui na nossa sociedade, né? Essa política de resíduos sólidos que nós temos aqui. Uma pergunta que pode até me fazer desistir de advogar. Quanto é que ganha hoje um catador? Depende muito de que forma ele trabalha. Porque quanto mais ele está desorganizado, menos ele recebe pelo serviço que ele presta, entendeu? Por exemplo, se você está organizado a tal nível que conseguir vender para a indústria, você vai vender, vamos dizer, um quilo de PET que tu vende no ferro velho a R$ 1, a 50 centavos, você vai vender a 2, 3, digamos isso, entendeu? Então, aí também a importância da organização. Porque os catadores não podem dizer, os catadores no Brasil eles têm um X salário, que não são a mesma coisa. Não é. Porque justamente por isso, uma coisa é você vender para um atravessador, isso até mesmo na própria agricultura. Se você vende para um atravessador, tu vai vender para outro atravessador, até... Entendeu? Então, assim, quanto mais organizado o catador está, mais próximo da indústria ele tiver para mandar o material, melhor vai ser o salário dele, entendeu? Eu não tenho como te dizer uma base de catadores, porque seria leviandade da minha parte. Tem gente que muito mal ganha o que comer, pô. E tem cooperativas que tem catador que ganha 2, 3 mil reais por mês. Entendeu? Tem cooperativa que catador ganha 1.000, tem cooperativa e catador que ganha 500, entendeu? Isso também é uma realidade, mesmo quando você está organizado em cooperativa. Por quê? Porque também o nível organizacional da sua cooperativa também é o que vai garantir um bom salário, que é a cooperativa que produz 1 tonelada de papelão, ela não vai receber o mesmo valor quando ela é uma cooperativa que produz 100 toneladas mesmo, porque ela já vai negociar com X grau de empresa dentro da cadeia produtiva a qual ela pertence. Entendeu? Se ele é o cara que está trabalhando solitário, puxando um carrinho, e vendendo por ferro velho todo dia, ele vende almoço para comprar janta. Entendeu? Entendi. Essa é a maior dificuldade. Entendi. Existe um padrão. Por isso a importância de formar a cooperativa, as associações, as usinas de reciclagem, até para criar um padrão salarial digno para os catadores. Também é preciso se organizar. Então, a organização é tudo. Quanto a condições de trabalho, por exemplo, que você vê hoje, como é que está enquadradas as condições de trabalho do catador? A grande maioria dos catadores trabalham exercem atividade de forma indigna. Entendeu? A maioria dos catadores desenvolve essa atividade ou dentro do lixões, como eu já te falei, ou dentro dos grandes centros urbanos. Então, você não tem o uso de EPI, você não tem, às vezes, como é que se diz?
ao exercício de atividade com segurança de um trabalhador, com a própria segurança do trabalho, entendeu? É isso. Eu vou ter que daqui a pouco sair, minha esposa me olhando de cara feia já. Prometi que não ia ficar muito tempo, porque amanhã amanhã é dia de passear, a gente fazer um negócio. Mas eu queria primeiramente te agradecer muito pelo convite, pela boa conversa. Espero pelo menos ter esclarecido um pouco sobre a importância do trabalho de catadores, sobre a importância da aplicação das políticas públicas e ter contribuído um pouco com a visão maior que a gente pode ter daquela coisa que a gente chama de lixo diariamente, do qual eu não gosto muito de usar essa nomenclatura lixo, porque lixo é aquilo que não tem valorização para nada, não serve para nada. O que a gente faz é separar material reciclável, uma matéria-prima secundária que vai ser transformada num novo produto. Então é isso, obrigado, Tião. Não quero causar um divórcio, sou advogado, mas não gosto de tá? Não é da vara familiar. Muito obrigado pela sua disponibilidade, que está com a gente aqui nessa quase uma hora de conversa. Agradeço demais. Depois me manda o link para me poder publicar na minha página também. A conversa foi ótima. Com certeza eu vou te mandar, vou baixar aqui o vídeo, eu vou te mandar completamente. O que precisar aqui, eu coloco à disposição, né? Tanto eu quanto todo o aparato aqui do meu escritório. Eu estou à disposição. Pessoal que me segue, sigam aqui o Tião, tá? Grande profissional, luta muito pelos direitos do catador. Quem não assistiu ainda, assista o documentário Lixo Extraordinário. Quem não leu o livro ainda, leia o livro do Tião também, do Lixão ao Oscar, não é isso? É isso. Então, é isso que eu queria agradecer, que é presente de todos, e mais uma vez te agradecer, Tião, por estar aqui presente conosco nessa hora, nesse feriado de carnaval. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pela oportunidade, que são essas oportunidades com que a gente possa, que faz com que a gente possa levar informação para que as pessoas entendam não só a importância do trabalho dos catadores, mas também o seu próprio papel enquanto cidadão, que pode contribuir muito mais, não só para a reciclagem, mas também para a vida no planeta. Né? Obrigadão, meu irmão. Um abraço. Eu agradeço. Então é isso, até a próxima. Esperamos ter a oportunidade de conversar futuramente mais vezes. Viu? Obrigado, Tião. É só convidar. Obrigado. Mais.